Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Gilvanildo da Paz. Estamos de volta para nós estudarmos as lições bíblicas da Escola Dominical, segundo trimestre 2018. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. O comentarista da nossa lição é o nosso pastor Douglas Batista. O pastor é líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. A lição anterior que nós estudamos foi a lição de número 1. O que é ética cristã? Vamos agora estudar a lição de número 2, que tem como título Ética cristã e ideologia de gênero. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A verdade prática, a doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos séculos é o padrão, não pode ser relativizada. Nós temos uma leitura diária que fazemos todos os dias, um estudo envolvendo todos esses assuntos que tem a ver com a nossa lição sobre a ética cristã e ideologia de gênero. A nossa regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus, onde não encontramos falhas, não encontramos heresias, não encontramos contradições. É uma palavra perfeita, é uma palavra vinda de Deus. Então, toda a nossa base, nosso estudo é na Bíblia Sagrada. Sendo assim, nós iremos ver em Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2, que os cristãos não andam segundo o mundo. Não dependemos de ideia de homens, que não tem Deus no coração. Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na terça-feira, Romanos, capítulo 15, versículo 4, as Escrituras servem ao nosso aprendizado. Nós aprendemos através da Escritura. Porque tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a palavra de Deus foi escrita para o nosso aprendizado. Então por isso que é a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Na quarta-feira, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a boa conduta. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Na quinta-feira, Salmo, capítulo 100, versículo 5, a verdade do Senhor é imutável e dura de geração a geração. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então, a palavra de Deus, que é a verdade, ela não muda, ela é imutável. Sexta-feira, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Os seguidores de Cristo foram chamados para ser santos em toda a esfera da vida. Vamos ver isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santa em toda a vossa maneira de viver. Vamos também, no sábado, estudamos aí, bem-aventurados os que lê, escuta e guarda a palavra de Deus. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia ou deste livro da Bíblia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Então, são essas as passagens bíblicas onde nos dá base para nós podermos aprendermos sobre a ética cristã e ideologia de gênero. Vamos para a leitura bíblica em classe. Essa leitura é uma leitura que nós iremos usá-la para podermos explicar sobre este assunto. Isaías capítulo 5, versículo 18 ao 24, que diz assim: Ai dos que puxa pela iniquidade, concorda de vaidade, e pelo pecado como se fosse com corda de carro. E dizem:
Apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justifica o ímpio por presente e ao justo nega a justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Essa é a leitura bíblica que nós temos aí como base da nossa lição. O objetivo geral desta lição é justificar a gravidade da ideologia de gênero na educação. Então, é um erro grave essa ideologia de gênero na educação dos nossos filhos e também de toda a população. Vamos ao comentário da lição, começando aí com a introdução. Teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensina que as diferenças entre os sexos são resultado da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A este entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores desse conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os principais cristãos, ou os princípios cristãos. Apesar de cada época apresentar desafio diferente à fé cristã, as Escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e cultura. Por aí já temos aí uma ideia do que vem ser essa ideologia de gênero, né? São ciências sociais das principais universidades do mundo que ensinam que as diferenças que tem entre os sexos, as guerras que tem, é um histórico de opressão do passado, histórico de opressão, de preconceito entre homem e mulher. Mas isto não é verdade, nós iremos conhecer mais sobre este assunto. Vamos à primeira parte da lição, a ideologia de gênero. Primeiro vamos definir a ideologia. O que é ideologia? O termo foi desenvolvido pelo francês Destutt de Tracy. Em 1758, ele viveu até 1836. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista, 1848. A palavra é composta pelos vocábulos grego eudos, que indica ideia, e logo com o sentido de raciocínio. Assim, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para o determinado grupo. Isto se chama ideologia. É um conjunto de ideias feito, né? É um conjunto de ideias que propõe a orientar o comportamento dos seres individualmente ou socialmente. Isso se chama ideologia. Agora vamos à definição de ideologia de gênero. A palavra gênero tem origem no grego gênus e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva. Porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro.
Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Então, ideologia é um conjunto de ideias que propõe a orientar comportamento e maneira de pensar de pessoas, individualmente ou socialmente. Já ideologia de gênero é um conjunto de ideias que visa a mexer no comportamento desse gênero, que é masculino e feminino. Né? Essas informações que a ideologia de gênero tem é que não existe sexo no momento que a pessoa nasce, mas ele é neutro. Isto é ideologia de gênero, que é um absurdo. Vamos ao terceiro tópico dessa lição: machismos e feminismo como fonte dessa ideologia. Nos escritos machistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre outra. O machismo exerceu forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, 1884, onde a família patriarcal é tratada como sistema opressor do homem para com a mulher. Desse modo, a ideia central do conceito de gênero nasceu com a feminista e machista Simone de Beauvoir, autora da obra O Segundo Século, 1949, onde é afirmado que não se nasce mulher, torna-se mulher. Este livro ensina isso aí. Assim, no contexto social machista, que deu origem à luta de classes, surgiu a ideologia culturalista como sendo luta de gênero, ou seja, uma fantasiosa luta de classe entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculino e feminino na sociedade atual. Então, vemos que nasceu essas ideias de ideologia de gênero a partir do machismo e feminino. Deu força aí, foi um instrumento para que implantasse na sociedade essa ideologia de gênero, como está sendo implantada. Vamos agora para a segunda parte da lição. Depois que nós aprendemos aí o que significa ideologia, já aprendemos também o que significa ideologia de gênero, e já ficamos também que partiu do machismo e feminismo essa ideia de combater e desestruturar o gênero masculino e feminino imposta na sociedade pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que nos ensinou. Então, já que aprendemos tudo isso, vamos ver agora a consequência dessa ideologia de gênero, pois na física toda ação tem uma reação. E a reação dessa ideologia de gênero não é bom. Consequência da ideologia de gênero. Primeiro tópico dessa segunda parte da lição. Primeira consequência é troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as escrituras sagradas ensinam com clareza a distinção natural dos sexos. Temos aí duas referências. Gênesis capítulo 2, versículo de 15 ao 25. E também Provérbios capítulo 31, do 10 ao 31. Nessa primeira referência, nós vemos o cuidado de Deus e como Deus fez aí o homem, né? Tomou o homem, depois dele ter criado, e colocou o homem, pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esse é o papel do homem. O homem, ele nasceu para trabalhar em prol de sua família, de sua prole. No versículo 16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele.
Vemos aí que não tem nada de machismo no homem que Deus criou. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão. Olha o papel do homem. O papel do homem é cuidar da natureza. É para este ver como lhe chamaria. Adão colocou nome em todos os animais, né? Em todos os animais que Deus o criou. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então só existem esses dois gêneros, homem e mulher. E vemos aí nessa passagem bíblica que a mulher saiu do homem. É confusão quando um homem se junta com outro homem. Quando um homem se junta com várias mulheres. Quando uma mulher se junta com outra mulher. Quando uma mulher se junta com vários homens. É confusão. Pois nós vemos aqui nessa narração que Deus fez um homem e do homem ele tirou uma mulher. E, naturalmente, esta mulher volta para o homem. Faz parte do homem. Então, um casamento é apenas um homem e uma mulher, segundo o relato bíblico do nosso Deus Todo-Poderoso. Vemos aí como é que Deus fez o homem, as qualidades de um homem. Não é para ele maltratar a mulher, não é para ele humilhar a mulher, mas para ele prover o necessário para a mulher. Vamos ver aí como é a mulher, Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 31. Olha a mulher, mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta. O seu valor muito excede a de rubins. As mulheres não querem ser mais virtuosas. Temos uma dificuldade de encontrar mulher virtuosa. As mulheres não estão mais se preocupando com o pudor, com o respeito. Vemos aí mulheres se vendendo, não só as prostitutas nas esquinas, mas quantas mulheres, como modelos, estão vendendo o seu corpo por ganância, por dinheiro. E depois elas mesmas dizem que ninguém a respeita. Como se pode respeitar se ela mesma não se dá respeito? Mas a mulher que Deus fez é esta daqui. No versículo 11, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Então o marido tem confiança nela. Mas a ideologia de gênero quer destruir tudo isso. As mulheres não estão dando confiança. Não podem trabalhar. Tem muito marido que não confia a mulher trabalhar. O versículo 12, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pega na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa. Isto é uma mulher que tem toda a dedicação com a sua casa, né? Faz pano de linho, versículo 24, faz pano de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. É uma mulher precavida, preparada. Versículo 26, abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Esta é a mulher, né? Do antepassado, a mulher que Deus fez. Não tem nada a ver
de o que ensinam, dizendo que no passado, historicamente, se existia o machismo. Não, está toda aqui a mulher, suas qualidades que Deus deu. E pena que as mulheres não querem seguir esse conselho que está na Bíblia. Vamos continuar aqui a leitura depois dessa referência. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitarem-se noutro papel. Além disso, faz-se apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. É isso que está trazendo essa ideologia de gênero. Está fazendo apologia, né? Intencionando as pessoas serem homossexuais e lésbicas. Tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Temos aí a referência para lermos e compreendermos mais. Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 32 e Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 23, você pode aí conferir. Segundo tópico dessa segunda parte da lição, confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, desejo sexual, e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo, órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. E o aprofundamento dramático, vamos lá para o outro lado, dramático, distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo. Essa indefinição acerca da própria identidade produz ao ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espirituais e psicossocial. Tal ideologia induz ainda ao pior dos pecados, a insolência da criatura de se rebelar contra o seu Criador. Isso está em Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que o formou. Por que me fizeste assim? Nós vemos aí quantas pessoas arrependidos, com raiva, por ter nascido homem. Vemos aí também muitas mulheres com raiva por ter nascido mulher. Como é que pode você estar replicando, dando de encontro com Deus que te criou? Em vez do homem e da mulher estar agradecendo pelo que são, estão aí replicando, segundo diz aí esse versículo de Romanos capítulo 9, versículo 20. Outra consequência, desvalorização do casamento e da família. Essa ideologia vem para destruir, ou continuar destruindo, né, o casamento e a família. A ideia é de que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoque um impacto deletério sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, estereótipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. Nesse contexto, a primeira instituição amada pelo Criador passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. Este e outros males são resultado da depravação humana e sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando, por isso tudo isso está acontecendo. Então, isso aí são as consequências dessa ideologia de gênero. Só veio só para destruir, né? Troca de papéis entre homem e mulher, é homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, e isso tem trazido muitos problemas, muita confusão. Confusão também de identidade para o ser humano. Ninguém sabe agora, segundo a ideologia de gênero, quando um bebê está no ventre de sua mãe, ninguém sabe se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser bissexual, se vai ser assexual. Ninguém entende mais nada, segundo aí a ideologia de gênero. É uma confusão muito horrível. Vamos para a terceira parte da lição. O ideal divino quanto aos sexos. O que é que Deus tem? Como é que Deus fez? Para que Deus fez? Como que deve comportar-se o homem ou a mulher? Primeiro tópico, criação de dois sexos.
A Bíblia revela que Deus criou dois sexos anatomicamente distintos, diferentes. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou ao feminino. O homem designado por Deus como macho, a mulher como fêmea. Por conseguinte, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. Então, segundo o ideal divino, é apenas no gênero dois sexos, masculino e feminino. O ideal divino para o casamento tem que ser monogâmico e heterossexual. Ao instituir o casamento, Deus ordenou: deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, um macho e uma fêmea, sempre fez parte da criação original de Deus. A diferença dos sexos visa a complementaridade mútua na união conjugal. Nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Assim, mudam-se as culturas e os costumes, mas a palavra de Deus permanece inalterável. A palavra de Deus, ela não passa, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, palavras do Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico: educação dos filhos com distinção de século. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário à família. Cabe também aos pais educar os filhos na demonstração do Senhor, como diz Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, conforme a palavra de Deus, os filhos devem ser criados, e não conforme conjunto de regras, de ideias que vem através dessa ideologia de gênero. Promover o diálogo e o amor mútuo no lar. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Querem destruir tudo isso, né? Esse respeito entre pai e filho, entre homem e mulheres, com essa história de ideologia de gênero. Mas sabemos que tudo isso é uma farsa, é apenas comércio que querem vender, as empresas querem vender, precisam vender e inventam essas novidades. A família cristã não pode perder a referência bíblica na educação de seus filhos. Por exemplo, explicar e orientá-los de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, diferentes, fisiologia diferente e personalidades díspares. É responsabilidade dos pais. Sigamos, pois, com respeito às pessoas, não discriminando-as, mas se posicionando com toda firmeza na distinção de homem e mulher e na coibição da inoportuna ideia de luta de gênero, né? Não apoiamos nenhuma luta de gênero. Tem que ter respeito. E também, segundo aqui o nosso comentarista, né? Não discriminar. Respeitamos todas as opções sexuais. A pessoa é o que quer, é um direito que Deus dá, um livre-arbítrio. Não estamos aqui contestando, obrigando as pessoas a deixar um caminho. Apenas estamos mostrando que este caminho ele é errado e não tem base bíblica e vai ser castigado por Deus. Mas quanto o querer das pessoas, nós não vamos de jeito nenhum querer obrigar as pessoas a seguir o caminho. Mas o que a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, diz, é justamente isso que nós estamos aprendendo aqui. Conclusão da lição agora. A ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. Não é pela ideologia de gênero, mas sim pela palavra. Então a ideologia de gênero é que quer tomar o lugar da palavra de Deus. A coada parcela da sociedade não esboça reação e o mal vem sendo propagado. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos.
Isso está em Judas, o versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então vamos continuar aí nessa batalha, anunciando a palavra de Deus. Essa é a verdade. Sabemos que tem muitas pessoas que estão escravizadas, sabemos que tem muitos homossexuais, muitas lésbicas, que não aceitam o estado que estão, gostariam muito de ser libertos, procuram muita ajuda nas igrejas e muitas igrejas maltratam, desprezam, né? Mas a verdade é que precisam de ajuda. E a palavra de Deus, ela tem poder para tudo fazer. Então, Deus pode libertar qualquer um. Mas está aqui, nesta lição, a ética cristã, o ensinamento segundo a palavra de Deus e a ideologia de gênero, que está sendo aceito por muitas pessoas, mas que é um grande erro e que traz grandes consequências para toda a sociedade. Que Deus abençoe a todos. Findamos aqui esse estudo dessa lição e convido todos quantos estão me ouvindo para que no próximo domingo, dia 8 de abril, possa estar nas igrejas evangélicas que tem escola dominical no domingo, a partir de 9 horas, nós nos reunimos para aprendermos mais dessa lição. Então você será bem-vindo, seja você quem for. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.